Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial. Sexta-feira, dia da gente falar da gente, dia de autoconhecimento, o nosso quadro Strong Brain, cérebro forte. E o que faz o nosso cérebro se fortalecer, né? Hoje eu queria trazer a questão da nossa percepção de tempo. Você já reparou que metade do ano já foi embora? E que, quem sabe, o dia 1º de julho, ou a primeira semana de julho, como essa que a gente está vivendo, pediria que a gente refizesse os nossos planos, né? Porque 365 dias, lá no dia 1º de janeiro, pode ser um prazo muito longo para a gente pensar em planejar, né? Mas a coisa mais louca, e o que isso tem a ver com neurociência, é quando a gente pensa na nossa percepção de tempo. Porque você já deve ter notado, né? Quando você vai para um lugar que você não conhece, à distância, não sabe onde é, demora a viagem, né? Depois a volta daquela mesma viagem parece mais rápida, porque você simplesmente sabe o que esperar. E como a gente vive ano após ano, e isso vai vivendo quase que uma experiência, né? Então tem o ano da pandemia, tem o ano que não tem pandemia, tem o ano que você está fazendo vestibular, tem o ano que você vai casar, tem o ano que você está mudando de emprego, tem o ano que você foi expatriado e está vivendo num novo país. Tem anos super diferentes entre si. Tem anos que passam mais rápido, anos que passam mais devagar. E uma sensação horrível, que à medida que a gente vai envelhecendo, parece que tudo se acelera, né? Porque, na verdade, a gente já está habituado ao que é um ano, né? E a gente precisa entender por que essa percepção de tempo é tão importante para a nossa tomada de decisão. Então, na metade do ano, é possível que alguns de nós já estejam absolutamente angustiados por não ter conseguido cumprir com aquilo que tinha se prometido. E outras pessoas já assustadas com tanto de coisa que aconteceu, que passou e que ela muitas vezes não deu conta. E essas diferenças de percepção têm muito a ver com o que você está conseguindo performar, o que você está conseguindo fazer. Cada um de nós vive momentos distintos, ainda que a gente esteja com a nossa família, as pessoas vivendo situações relativamente semelhantes, nosso tempo de vida, o tempo daquilo que a gente deseja, o tempo projetado sobre aquilo que a gente percebe, é o que impacta diretamente em como a gente sente a passagem do tempo. Então eu queria te chamar a essa reflexão. Tá chegando aí o final de semana. Como é que é? O tempo passa mais rápido mesmo no final de semana? Ou são as mesmas 24 horas de sempre? E será que você tem trabalhado tanto, de forma tão exaustiva, fazendo uma coisa em cima da outra, que você está evitando, quem sabe, a própria percepção do tempo? E como é que vai a gestão do seu tempo? A sua agenda, o seu schedule, sua programação, você tem conseguido cumprir? Ou você já até desistiu de fazer uma agenda nessa altura do campeonato, está tentando tampar, correr atrás do almoço, né? Vender o almoço para conseguir a janta. Como é que você tem lidado com isso? Porque às vezes é justamente quando a gente está mais enforcado, que a gente abandona todas as ferramentas de gestão e sai pro abraço correndo atrás do prejuízo, é quando a gente, quem sabe, precisaria mais delas. E é engraçado, né? Porque a gente consegue usar melhor as ferramentas de gestão de tempo, agenda, o mapa mental, uma projeção de vida, ferramentas, né, que são usadas no coaching, quando a gente está tranquilo. E é justamente quando a gente está precisando de recursos é que a gente teria que lançar mão deles, mas parece que aí a gente já não tem mais uma dinâmica emocional favorável. E a nossa percepção de tempo, ela é toda qualificada em forma relativa. Então ela tem muito a ver com o que a gente conseguiu fazer. E perceber diferenças também para o nosso sistema nervoso, elas precisam estar mais destacadas, né? Então, geralmente a gente consegue perceber uma performance quando ela foi incrível, mas quando a gente só melhorou gradativamente a nossa entrega, a gente não percebe melhora. Então é muito importante que você faça uma análise pormenorizada de onde você investiu o seu tempo nesses 6 meses que passaram e como que, né, qual que é o resultado sobre esse investimento de tempo. A gente costuma calcular muito o resultado sobre investimentos ou sobre dívidas que a gente tenha, né? E a gente tem que lidar mais com dívidas e outros tem que lidar mais com investimentos. Mas a gente sempre tenta simular qual que é o resultado obtido em cada uma dessas situações. O que a gente percebe quando a gente está comparando essas perspectivas de tempo é que a gente sempre dá muito mais ênfase, dá muito mais valor para aqueles momentos em que a gente gastou o tempo, vamos dizer assim, com tarefas que são prazerosas.
que a gente empregou o nosso tempo nas férias e tal, mas ainda assim a nossa percepção da passagem do tempo é muito rápida. Então é muito relativo, porque quando a gente está fazendo coisas que a gente gosta, passa rápido. Quando a gente está fazendo coisas que a gente não gosta, passa devagar. Então a gente sempre fica nesse lugar de não interpretar muito bem onde foi que a gente empregou o tempo e quais foram os resultados que a gente conseguiu com cada um desses empregos. No próprio trabalho, na própria gestão do tempo. Há estudos que mostram que se você investe cerca de 30 minutos por dia na organização do seu tempo, você chega a economizar 2 horas de rendimento ao longo daquele mesmo dia. Porque você está focado, você sabe quais são as tarefas. E aí parece que você gastou meia hora se organizando, mas na verdade você economizou tempo, porque você performou melhor as atividades que você tinha que fazer e priorizou melhor. Então, considere essa perspectiva relativa da passagem do tempo e considere que a sua memória não é suficiente para identificar qual foi o melhor tempo investido. E que você precisa realmente ter um sistema de análise disso, né? Pode ser para uma agenda, pode ser um assistente virtual que você vá acumulando essas horas trabalhadas, que você faça um registro das horas que você emprega, inclusive com os seus hobbies, com as suas relações, com as conversas com os seus filhos, brincando com os seus cachorros, que você consiga estimar quanto que você investiu da sua vida num sono de qualidade ou pensando numa alimentação de qualidade e pese se esse investimento foi relativamente consistente em relação ao tempo que você emprega com outras atividades que não estão relacionadas ao seu bem-estar nem à sua capacidade produtiva. Porque as duas coisas são importantes. Obviamente, ter um emprego de tempo no seu trabalho, na sua entrega, no valor agregado que você tem como profissional, mas para que você consiga fazer isso, você também tem que ter uma gestão adequada das suas perspectivas de emprego de tempo em hobby, lazer e vida pessoal. Falei sobre isso, inclusive, na segunda-feira, tratando das pausas que, por exemplo, férias podem trazer pra gente. Se você não viu, dá uma olhada lá no vídeo de segunda-feira, onde eu falo sobre essas pausas. Mas não é só isso, é toda a gestão de tempo e a percepção de tempo. Quem sabe seja esse o elemento que eu quero chamar a sua atenção de forma mais imperativa aqui. Porque faz parte da dinâmica do cérebro não considerar o tempo empregado em atividades que você não consiga detectar a recompensa direta delas. E o tempo inteiro a gente faz pacotinhos de memória. Então pensa agora, como foram os anos de pandemia. Porque como a gente não foi em festas, como a gente não teve Natal, como a gente não teve uma opção de marcadores de tempo, a gente achatou. Foram anos que a gente mal consegue computá-los na nossa vida. Então, com esse emprego de uma análise do seu uso do seu tempo adequado, em que você realmente se debruce sobre isso, você não vai pensar, por exemplo, que o ano já está perdido, né? Que é uma possibilidade, já foi, deixa o ano que vem eu faço, esse ano não dá mais, não tem como programar, depois eu me organizo, no próximo verão, no próximo, sei lá eu quando as chuvas voltarem, né? Qualquer coisa desse tipo, ou uma percepção de que todo esforço empregado trouxe pouco resultado. É necessário que você realmente analise essa relação do tempo empregado, seu esforço empregado e os resultados que você está tendo, porque isso traz uma gestão do tempo que te ajuda a entregar mais resultado. Sexta-feira é dia da gente se debruçar um pouco mais sobre nós mesmos e entender como que a neurociência nos ajuda na gestão da nossa própria vida. Então, se você gostou, deixa sua curtidinha aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e transforme o seu cérebro num cérebro forte que te ajuda a performar. Strong Brain é o seu quadro de sexta-feira aqui do Nada Trivial, porque se fosse trivial não ia ter a menor graça e você já sabe. Te espero no próximo.